O milionário abandonou sua amada de forma cruel. 25 anos depois ficou paralisado ao vê-la com um jovem idêntico a ele em um restaurante de luxo. Ele se aproximou. Emílio Delgado estava no auge de sua carreira, um milionário respeitado que havia construído um império do zero a cada nova conquista. Celebrava a vida de sucesso que havia escolhido, cercado por investidores e executivos admirados em um elegante jantar de negócios. As luzes cintilantes do salão refletiam a opulência de sua vida e as conversas animadas ao seu redor criavam uma sensação de normalidade. No entanto, por trás do sorriso confiante e do terno impecável, havia um vazio profundo que ele tentava ignorar enquanto apresentava sua mais recente conquista, um projeto que prometia revolucionar o mercado com uma nova tecnologia. Emílio não pôde evitar sentir que algo estava prestes a mudar. Ele falava com paixão, gesticulando amplamente, mas a verdade era que sua mente estava distante, vagando para um passado que ele havia enterrado sob montanhas de sucesso e riqueza. Foi então que, em meio ao burburinho do salão, seu olhar se fixou em uma figura familiar ao fundo. Cora de Emílio disparou. Daniela. Ela estava lá como um fantasma de um amor que ele havia abandonado há 25 anos. O tempo não parecia ter apagado a beleza. Seus cabelos longos e ondulados ainda brilhavam sob a luz suave do jantar. No entanto, o que mais o surpreendeu foi o jovem ao seu lado, um rapaz que à primeira vista parecia uma cópia perfeita de Emílio em sua juventude. O ar ao redor de Emílio parecia se comprimir, sua mente girava em torno de uma única pergunta: quem é aquele jovem com o olhar fixo em Daniela? Ele sentiu uma onda de emoções que ele pensou ter controlado. O orgulho, a ambição e o sucesso que sempre o definiram foram ofuscados por uma dor. A imagem de Daniela o trouxe de volta a um tempo em que o amor ainda era possível, antes que a ambição consumisse e o levasse a tomar decisões que o afastaram dela. Quando a apresentação terminou, Emílio tentou se concentrar nas conversas que o cercavam, mas a presença de Daniela e do jovem o distraía, como se um o puxasse. Ele se viu caminhando na direção deles. O que ele faria ao encontrá-la? As palavras não pareciam suficientes para expressar os sentimentos que o atormentavam. Ao se aproximar, Daniela olhou para ele com uma mistura de surpresa e desdém. O jovem, ao perceber a tensão no ar, olhou para Emílio com um olhar inquisitivo. Olá, Daniela. Emílio começou, sua voz trêmula. Bom ver você depois de tanto tempo. E ele tentou sorrir, mas a expressão dela permaneceu inabalável. Emílio, ela respondeu com sua voz fria como gelato. O que você está fazendo aqui? A pergunta foi direta e a sinceridade em sua voz fez com que Emílio sentisse que estava diante de um tribunal. Ele não tinha respostas fáceis, e a pressão do momento o fez sentir-se vulnerável. Eu estou aqui para apresentar um novo. O projeto é algo grande, e eu pensei que você poderia se interessar. E ele gaguejou, tentando desviar o foco para o evento, mas Daniela não estava interessada em sua carreira. Você sempre esteve mais interessada em seus projetos do que nas pessoas que ama. Ela disparou, sua voz cortante. Emílio sentiu o golpe, e a verdade das palavras dela o atingiu como um soco no estômago. Ele estava diante da mulher que havia amado e abandonado e agora, em vez de um futuro, havia apenas um passado repleto de arrependimentos. O jovem ao lado dela olhou para Emílio com uma expressão que misturava curiosidade e desconfiança. A atmosfera estava carregada de tensão, e Emílio percebeu que a conversa não seria fácil. Queria perguntar sobre o rapaz, mas não tinha coragem. O que ele diria? Oi, sou seu pai que não esteve presente durante toda a sua vida. Quem é esse jovem? Daniela. Emílio conseguiu perguntar, sua voz quase um sussurro. Esse é Diego. Ela respondeu, sem rodeios. Meu filho. O mundo de Emílio desmoronou naquele instante. O impacto da revelação o atingiu como uma onda avassaladora. Diego era seu filho, e ele nunca soube da culpa e do arrependimento. Se misturaram em seu peito, criando um nó que parecia impossível de desfazer. Ele olhou para o jovem tentando encontrar algum traço que o ligasse a ele, mas tudo o que eu vi foi um garoto que carregava a mágoa de um pai ausente, e eu não sabia. Emílio murmurou, a voz falhando. Eu não sabia que você existia. Claro que não. Diego respondeu com um tom de desprezo. Você nunca se importou com as palavras do jovem. Foram como uma faca cortando ainda mais fundo. Emílio ficou paralisado, incapaz de responder o que ele poderia dizer diante daquela verdade brutal. A conversa foi interrompida por um grupo de investidores que se aproximou ansioso para cumprimentar Emílio e discutir negócios. Ele se viu puxado de volta para a superficialidade do mundo corporativo, mas sua mente estava longe, lutando para processar a revelação devastadora. O jantar prosseguiu, mas Emílio não conseguia mais se concentrar.
As palavras de Diego ecoavam em sua mente, e a presença de Daniela o fazia sentir-se como um intruso em sua própria vida. Ele percebe que o sucesso que tanto buscará não significava nada sem a conexão emocional que havia negligenciado. Enquanto o evento chegava ao fim, Emílio saiu para a varanda. Tentando respirar, o céu estava escuro e as estrelas pareciam distantes assim como o amor que ele havia perdido. Ele se perguntava se ainda havia uma chance de consertar as coisas, de se reconectar com Daniela e Diego. Mas a dúvida o consumia, e se não houvesse perdão e se fosse tarde demais naquela noite. Emílio percebeu que sua vida de sucesso era uma prisão de solidão, e a imagem de Daniela e Diego o assombrara até que ele enfrentasse suas falhas. Ele sabia que precisava de coragem para buscar uma reconciliação, mas o medo de ser rejeitado novamente o paralisava. Com o coração pesado, ele decidiu que, independentemente do que acontecesse, ele não poderia fugir mais de seu passado. Assim, sob as estrelas, Emílio fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Ele lutaria para se reconectar com sua família, mesmo que isso significasse enfrentar a dor que ele mesmo havia causado. A jornada estava apenas começando e as dificuldades à frente pareciam insuperáveis, mas ele estava determinado a não desistir da história de sua vida, marcada por escolhas erradas e arrependimentos, estava prestes a ganhar um novo rumo. Após o encontro inesperado com Daniela e Diego, a vida de Emílio Delgado tornou-se um turbilhão de emoções conflitantes. Ele retornou para casa naquela noite, mas o sucesso que antes o cercava agora parecia um fardo insuportável. O glamour do jantar de negócios, as palmas e os elogios que recebia, tudo isso se apagou diante da realidade que o aguardava. Ele se sentou em sua cadeira favorita, um luxuoso poltrona de couro que agora parecia uma prisão, e a imagem de Diego não saía de sua mente. Nos dias seguintes, Emílio se viu lutando contra uma tempestade interna. Ele tentava se concentrar nas reuniões de negócios, mas sua mente estava sempre à deriva, navegando em um mar de arrependimento. A imagem de Diego, com seu olhar desdenhoso e palavras cortantes, ecoava em sua cabeça. Você nunca se importou com aquela frase. Se repetia incessantemente como um mantra que o punha em um estado de angústia. Ele sentia um aperto no peito sempre que lembrava do jovem que poderia ter sido parte de sua vida. A pressão do mundo corporativo não ajudava. Nos últimos meses, Emílio havia enfrentado uma série de desafios em sua empresa. Concorrentes mais ágeis e inovadores estavam se aproximando, prontos para aproveitar qualquer fraqueza. Os investidores, antes tão confiantes, começaram a expressar suas preocupações. Com o foco de Emílio diluído pelas emoções, ele começou a falhar em suas responsabilidades. As reuniões se tornaram um teste de resistência para ele. Tentava manter o semblante calmo e seguro, mas a ansiedade o consumia por dentro. Em uma dessas reuniões, um de seus parceiros de negócios, Carlos, notou que algo não estava certo. Carlos sempre fora um amigo leal, alguém que havia estado ao lado de Emílio durante altos e baixos. Ele franziu a testa enquanto Emílio falava, percebendo que o empresário não estava realmente presente. Após a reunião, Carlos puxou Emílio para o lado. E aí, amigo? Você está bem? Você não parece. Você mesmo perguntou sobre a preocupação evidente em seus olhos. Emílio forçou um sorriso, mas a expressão de Carlos não se deixou enganar. Estou apenas sobrecarregado com o trabalho, respondeu, evitando se aprofundar. A verdade era que ele sentia-se esmagado tanto pela pressão de lidar com sua empresa quanto pelo peso emocional de seu passado. Carlos não estava satisfeito com a resposta. Olha, eu sei que você não é de compartilhar, mas você pode contar comigo. O que está acontecendo? Alguma coisa está te afetando. Emílio hesitou, mas a urgência no olhar de Carlos o fez sentir que talvez fosse hora de se abrir um pouco. Ele respirou fundo e decidiu dar um passo à frente. Eu encontrei alguém que fazia parte do meu passado, uma pessoa que deixei para trás, e agora eu descobri que tenho um filho que nunca conheci. A revelação caiu como uma bomba. Carlos ficou em silêncio, absorvendo a informação. Uau, Emílio, isso é intenso. Você já conversou com ele? Foi um desastre. Emílio admitiu, sua voz tremendo. Ele me odeia, e eu não posso dizer que não mereço isso. Sou um estranho na vida dele e agora carrego o peso de um pai. Absent. Carlos olhou para Emílio com compaixão. Você precisa se concentrar. Nisso, seu sucesso nos negócios pode esperar, mas você não pode deixar essa oportunidade escapar. Você deve tentar se reconectar com ele. A sugestão de Carlos o fez hesitar. Ele sabia que deveria tentar, mas o medo da rejeição e o peso do que havia perdido o paralisavam. Ele não sabia por onde começar a ser um pai
Não era algo que ele tinha considerado, a ideia de se aproximar de Diego. Parecia um desafio monumental e a possibilidade de ser rejeitado novamente. O deixava mais ansioso do que nunca. E se ele não quiser me ouvir? E se eu abrir meu coração e ele simplesmente me afastar novamente? Emílio murmurou-a. Angústia evidente em sua voz. Carlos colocou a mão no ombro de Emílio. Você não saberá a resposta até tentar. Às vezes enfrentar o medo é a única maneira de entrar a paz e quem sabe Diego pode estar mais disposto a ouvir do que você imagina. A conversa com Carlos acendeu uma pequena chama de esperança dentro de Emílio, mas a dúvida ainda o consumia. Ele precisava de um plano, de uma forma de se aproximar de Diego, sem parecer intrusivo. Como ele poderia se apresentar como pai quando nem mesmo tinha certeza de como ser nos dias seguintes? Emílio decidiu que precisava se preparar. Ele começou a buscar conselhos sobre como se aproximar de Diego, leu livros sobre paternidade, reconciliação e até mesmo consultou um terapeuta na esperança de entender melhor suas emoções e o que significava ser um pai. Ele percebeu que para se reconectar com Diego, precisaria primeiro se reconectar consigo mesmo ao mesmo tempo em que a pressão em sua empresa aumentava. As notícias sobre suas dificuldades financeiras começaram a circular e os investidores começaram a questionar a liderança de Emílio. Ele tentava manter a compostura, mas as noites em sonhos e os pensamentos distraídos tornavam tudo mais difícil. A ansiedade se transformou em crises de pânico. Emílio frequentemente se via parado e ofegante em seu escritório tentando controlar a situação. A situação no trabalho se tornou insustentável quando um dos seus principais concorrentes lançou um produto inovador que ameaçava desestabilizar sua empresa. As reuniões de emergência tornaram-se frequentes e Emílio começou a sentir que seu mundo estava desmoronando. A pressão se acumulava, e ele se via lutando não apenas pela sobrevivência de sua empresa, mas também por um futuro que parecia cada vez mais distante com Diego. Foi então que Emílio decidiu que precisava agir. Ele não podia se permitir ser consumido por esse ciclo de ansiedade, arrependimento. Ele precisava encontrar uma maneira de equilibrar os desafios de seu trabalho e sua vida pessoal com uma determinação renovada. Ele se sentou em sua mesa, pegou uma folha de papel e começou a rascunhar um plano. O primeiro passo seria entrar em contato com Daniela. Ele sabia que precisava fazer isso para entender melhor a situação com Diego. Se houvesse alguma chance de reconciliação, ele precisava começar por aí. Em seguida ele faria um esforço consciente para se encontrar com Diego, para se abrir e tentar estabelecer um diálogo, mesmo que isso significasse enfrentar a dor de seu passado. Com o coração acelerado, Emílio se sentiu finalmente pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam. Ele estava ciente de que o caminho à frente seria repleto de dificuldades, mas estava decidido a enfrentar cada um deles. A vida o havia colocado em um beco sem saída, mas ele estava determinado a encontrar uma saída não apenas para salvar sua carreira, mas também para recuperar a conexão que tanto desejava com seu filho. A jornada estava apenas começando. Emílio se sentou em sua ampla mesa de escritório, cercado por documentos e gráficos que antes o empolgavam, mas que agora pareciam apenas um emaranhado de números sem vida. A imagem de Diego com seu olhar cheio de desprezo ainda estava fresca em sua mente. As palavras do jovem ecoavam como um eco distante cortando fundo em seu coração. Você nunca se importou com aquela noite. O peso da culpa o consumia. O sucesso que tanto almejara agora se mostrava como uma armadilha, isolando-o em uma solidão profunda. Ele se lembrou de todas as vezes que priorizou reuniões importantes em vez de momentos simples, como um jantar em família ou uma conversa à mesa, as risadas e os pequenos momentos que poderiam ter construído uma base sólida entre ele e Daniela. E agora, entre ele e Diego foram todos sacrificados em nome de uma ambição que parecia cada vez mais vazia. Nos dias seguintes, Emílio se afundou em trabalho. Ele acreditava que se pudesse focar em seus projetos poderia de alguma forma afastar os pensamentos dolorosos que o atormentavam. Contudo, sua mente estava constantemente distraída, vagando para aquele encontro fatídico. As crises de ansiedade começaram a intensificar e ele se pegava por vezes olhando pela janela do seu escritório, observando o movimento da cidade que nunca dormia. Era um mundo vibrante, cheio de vida, mas que ele sentia-se incapaz de tocar. As ligações de investidores e parceiros de negócios tornaram-se uma cacofonia distante. O entusiasmo que antes o impulsionava estava ausente, substituído por um sentimento de impotência. Ele não conseguia se livrar da sensação de que cada dia que passava, estava se distanciando mais de Diego e de Daniela.
As conversas que antes fluíam naturalmente agora eram substituídas por silêncios constrangedores, e Emílio percebeu que seus amigos mais próximos, aqueles que costumavam estar ao seu lado em momentos de celebração, agora pareciam hesitantes em se aproximar. O medo de ser julgado por suas fraquezas os afastava. Naquele momento de introspecção, Emílio decidiu que precisava de um desvio. Seu corpo estava cansado e sua mente exhausted. Ele pegou o carro e dirigiu até um parque nas proximidades, um lugar onde costumava passear com Daniela em seus dias de juventude. O ar fresco e os sons da natureza trouxeram um breve alívio. Mas a lembrança de momentos felizes ao lado de Daniela agora o fazia sentir-se ainda mais perdido sentado em um banco observando as crianças brincando. Emo se deu conta de que havia perdido muito mais do que apenas um amor. Ele havia perdido a oportunidade de ser um pai, de participar da vida de Diego e de construir uma conexão genuína. O pensamento o consumia, e ele se perguntou se realmente ainda havia tempo para corrigir seus erros. Será que Diego algum dia o aceitaria e Daniela, que havia lutado sozinha durante todos aqueles anos, ainda o veria como um homem digno de seu respeito? As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, e ele não se importou em limpar. Era um momento de vulnerabilidade que ele não havia permitido a si mesmo em anos. No fundo de seu ser algo começou a se agitar. A dor que ele sentia não era apenas um sintoma de arrependimento, mas um sinal de que ele ainda tinha vida dentro de si. Uma vontade de mudar. Decidido a não se deixar bater, Emílio retornou para casa. Com uma nova determinação, ele sabia que precisava tomar uma atitude certa à noite. Enquanto revisava seus compromissos, uma ideia começou a se formar em sua mente. Ele se lembrou do antigo amigo Ricardo, que havia sido um mentor nos primeiros dias de sua carreira. Ricardo sempre foi alguém que valorizava a conexão humana e poderia oferecer a Emílio não apenas conselhos de negócios, mas também uma perspectiva sobre a paternidade e o amor. Na manhã seguinte, Emílio ligou para Ricardo, e a conversa fluiu com facilidade. Ricardo estava animado para se encontrar e sugeriu que se encontrassem em um café local. Quando chegou ao local, Emílio se sentiu nervoso. Mas a expectativa de ouvir as palavras de um amigo o acalmava. Eles se abraçaram. E a conversa logo fluiu para as memórias que compartilhavam do passado. Emílio, você sempre foi um lutador, disse Ricardo observando a expressão preocupada no rosto do amigo, mas às vezes lutar contra nós mesmos é a batalha mais difícil. Emílio sentiu um peso se levantar. Ele precisava de alguém para ajudá-lo a ver as coisas de uma nova perspectiva. Enquanto conversavam, ele começou a expor seus sentimentos sobre Diego e Daniela e como suas ambições o afastaram da verdadeira felicidade. Ricardo ouviu atentamente, fazendo perguntas que desafiavam Emílio a aprofundar-se mais em as emoções. Você sabe, Emílio começou. Ricardo, o sucesso pode ser um caminho solitário se você não tiver quem ame ao seu lado o que você realmente deseja. Agora a pergunta ressoou em sua mente, e Emílio percebeu que a resposta era clara. Ele queria se reconectar com sua família. Queria que Diego soubesse que ainda havia uma chance de construir um relacionamento. Queria se desculpar com Daniela e mostrar que estava disposto a mudar. Eu preciso encontrá-los, disse Io, com uma nova determinação em sua voz. Preciso tentar me reconectar com Diego. Mesmo que isso signifique enfrentar a rejeição. Ricardo sorriu, encorajando-a. A primeira coisa que você precisa fazer é se preparar. Isso não será fácil, mas se você estiver disposto a se abrir e mostrar sua vulnerabilidade, talvez eles vejam que você está genuinamente arrependido. Ao sair do café, Emílio sentiu uma onda de esperança. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas estava determinado a enfrentar seus medos e buscar a reconciliação. Olhando para o céu que começava a escurecer, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não desistiria de sua família. O peso do passado ainda o acompanhava, mas a possibilidade de um futuro melhor agora acendia uma nova chama dentro dele. Com essa nova determinação, Emílio começou a traçar um plano de ação. Ele decidiu que o primeiro passo seria uma carta onde ele pudesse expressar tudo que não teve coragem de dizer. Uma carta para Diego e outra para Daniela, onde ele se comprometeria a ser um pai presente e um homem melhor. A ideia o deixava ansioso, mas também esperançoso. Era um passo em direção à cura e à reconexão. Assim, com o coração pulsando de expectativa, Emílio se preparou para o que estava por vir. Ele sabia que o caminho seria difícil, mas agora mais do que nunca ele estava disposto a lutar por aqueles que realmente importavam. A jornada de reconciliação estava prestes a começar, e Emílio estava determinado a
Não deixar a oportunidade escapar, Emílio sentou-se em sua mesa cercado por papéis e relatórios que antes o animavam, mas que agora pareciam um fardo insuportável. A revelação do dia anterior ainda ecoava em sua mente como um mantra doloroso. Você nunca se importou com as palavras de Diego perseguiam, intensificando a sensação de que sua vida construída sobre o sucesso e a ambição estava agora desmoronando em cima dele. A solidão no escritório era opressivo, o telefone tocava e as mensagens de texto de investidores e parceiros de negócios chegavam incessantemente, mas Emílio não conseguia se concentrar. Ele olhava pela janela observando a cidade pulsante lá fora, cheia de vida e movimento, enquanto ele se sentia cada vez mais preso em seu próprio mundo de arrependimento. Era como se estivesse vivendo em um filme onde todos ao seu redor estavam desempenhando seus papéis enquanto ele se sentia um mero espectador da própria vida. Naquela manhã, uma ideia começou a germinar em sua mente. Ele se lembrou de Ricardo, um amigo antigo que sempre valorizou as conexões humanas acima das transações comerciais. Ricardo havia sido uma influência em sua vida, especialmente nos primeiros dias de sua carreira, quando Emílio ainda sonhava em mudar o mundo. O coração de Emílio pulsou com uma mistura de nervosismo e esperança. Talvez conversar com Ricardo pudesse ajudá-lo a encontrar o caminho de volta, não apenas para o sucesso profissional, mas também para a reconexão com sua família. Com a determinação renovada, Emílio pegou o telefone e ligou para Ricardo. A conversa fluiu naturalmente, como se o tempo não tivesse passado. Ricardo estava animado para se encontrar e sugeriu que se encontrassem em um café local, um lugar que costumava ser um ponto de encontro para ambos. Quando chegou ao café, a ansiedade começou a tomar conta dele. O aroma do café fresco e o murmúrio das conversas ao redor não conseguiram acalmar seu coração acelerado. Ele se lembrava de todas as vezes que havia compartilhado risadas e sonhos com Ricardo e agora sentia-se como um homem à deriva, perdido em um mar de arrependimentos. Ricardo chegou com um sorriso caloroso e Emílio imediatamente se sentiu um pouco mais à vontade. Eles se abraçaram e a conversa logo se transformou em uma troca de lembranças nostálgicas. Lembro-me como se fosse ontem quando você me contou sobre aquele primeiro grande contrato que conseguiu. Você estava tão empolgado. Emílio, Ricardo comentou com um brilho nos olhos. Parece que foi em outra vida, Emílio respondeu, forçando um sorriso. Às vezes parece que tudo o que construí foi feito de cartas e agora tudo desmoronou. Ricardo observou a expressão preocupada de Emílio e, após um momento de silêncio, disse: o que realmente está te incomodando, amigo? Você pode me contar? Emílio hesitou, mas a preocupação genuína nos olhos de Ricardo o encorajou a se abrir. Ele começou a expor seus sentimentos sobre Diego e Daniela, sobre como a ambição o afastou de e como a dor da rejeição de Diego consumia. As palavras saíam de sua boca em um turbilhão enquanto ele tentava descrever a sensação de ter perdido não apenas um amor, mas também a oportunidade de ser um pai. Eu me sinto como se estivesse preso em uma prisão que eu mesmo construí. Emílio disse, os olhos cheios de lágrimas. Eu deveria ter estado lá para eles, e agora quando olho para Diego, vejo a mágoa que deixei. A culpa é insuportável. Ricardo ouviu atentamente sem interromper, permitindo que Emílio despejasse sua dor. Quando Emílio terminou, Ricardo fez uma pausa e com a voz suave disse que a primeira coisa que você precisa entender é que não é tarde demais. Você tem a oportunidade de mudar isso, mas precisa estar disposto a se abrir e mostrar vulnerabilidade. Mas e se eles não me aceitarem e se Diego não quiser me ver? Eu não sei como lidar com isso, Emílio respondeu, sua voz tremendo com a incerteza. Você não pode controlar a reação deles, mas pode controlar suas ações. Se você realmente deseja se reconectar, precisa ir até eles com um coração aberto, mostrar que está disposto a se desculpar e a se esforçar para ser um pai presente. Isso não será fácil, mas a verdadeira coragem está em enfrentar o que você teme, Ricardo explicou, olhando Emílio nos olhos. As palavras de Ricardo ressoaram profundamente em Emílio. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos, mas a ideia de se aproximar de Diego ainda o aterrorizava. No entanto, havia uma centelha de esperança dentro dele, uma pequena voz que sussurrava que talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma chance de reconciliação. Ao saírem do café, Emílio sentiu-se mais leve. A conversa com Ricardo havia aberto uma nova perspectiva. Ele decidiu que, independentemente do resultado, faria o esforço para se reconectar não apenas para si, mas também para Diego e Daniela. A esperança de um futuro diferente começou a florescer em seu coração. Nos dias seguintes, Emílio se dedicou a
Planejar como poderia se aproximar de Diego, ele começou a escrever uma carta. Uma carta sincera onde expressaria seus sentimentos, suas falhas e seu desejo de ser um pai presente. As palavras fluíam de sua caneta, cada letra pesando como uma promessa. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas poderia tentar construir um futuro melhor com a carta. Quase pronta, Emílio decidiu que o próximo passo seria entrar em contato com Daniela. Ele sabia que precisava pedir desculpas a ela também, não apenas pela dor que causou, mas pelo tempo que perdeu. A ideia de se encontrar com ela o deixava nervoso, mas a determinação de fazer a coisa certa, superar o medo. Certa noite, Emílio decidiu ligar para Daniela. O coração batia forte enquanto ele discava o número. Quando a ligação foi atendida, sua respiração ficou presa na garganta. A voz de Daniela soou do outro lado, e a tensão era palpável. Emílio, ela disse, sua voz fria e distante. Daniela, I need to talk to you. Precisamos conversar sobre Diego. Ele disse que sua voz é tremenda. Sobre Diego. O que você tem a dizer depois de anos de silêncio? O que mais? Poderia haver a frieza na voz dela. Era como um balde de água fria. Eu sei que não tenho desculpas, mas quero tentar me redimir. Quero ser um pai presente para ele. Se ele permitir, por favor, me dê uma chance de me explicar algo. Dentro de mim diz que ainda há esperança. Emílio implorou, sentindo a urgência em cada palavra. Haverá muito o que discutir. Não prometo que será fácil. Daniela respondeu, mas havia um traço de hesitação em sua voz. A conversa terminou com o acordo de que se encontrariam na próxima semana. Emílio sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. Ele sabia que aquele encontro seria um passo crucial em sua jornada de reconciliação, e a determinação de fazer o que era certo impulsionava com cada dia que passava. A esperança crescia em seu coração. Ele estava pronto para enfrentar que viesse, determinado a lutar por Diego e por Daniela. A jornada de reconciliação estava apenas começando, e Emílio sabia que, independentemente do que acontecesse, ele não poderia mais fugir de seu passado. Era hora de se levantar e lutar por aqueles que realmente importavam. A atmosfera no restaurante estava carregada de tensão, e Emílio sentia que o peso do mundo repousava sobre seus ombros. Ele havia passado os últimos dias preparando-se emocionalmente para aquele encontro, mas agora, ao olhar para Diego, sua coragem vacilava. O jovem estava sentado à sua frente com os braços cruzados e uma expressão que misturava desconfiança e desprezo. A luz suave do ambiente parecia acentuar o contraste entre os dois, um homem bem-sucedido, mas sozinho, e um jovem que trazia em seu olhar a dor da ausência paterna por você. Quis me encontrar? Diego perguntou, rompendo o silêncio. Sua voz era firme, cheia de uma determinação que Emílio não conseguia ignorar. Ele se lembrou das palavras ditas no jantar anterior e do impacto que tiveram em sua vida. O jovem não estava apenas ali para ouvir, ele estava ali para confrontar. Emílio respirou fundo, tentando reunir suas emoções. Diego, I know that I don't have o direito de pedir isso, mas eu realmente quero me desculpar. Eu não sou o homem que você pensa que sou. Eu errei e estou aqui para tentar corrigir isso. Diego arqueou uma sobrancelha e Emílio sentiu a pressão aumentar. O jovem parecia prestes a se levantar e ir embora, mas algo em seu olhar o fez hesitar. Como você pretende fazer isso? Você esteve ausente a minha vida inteira. O que mudou agora? Seu sucesso, seu. As palavras de Diego cortaram Emílio como uma faca. Ele sabia que não poderia argumentar contra as verdades que o jovem estava expondo. Não é isso. Eu percebi que o sucesso não significa nada se você não tem as pessoas que ama ao seu lado. Eu deixei a ambição me consumir, e agora estou aqui, tentando entender como posso ser um pai para você. Um pai? Você não sabe nada sobre ser pai. Diego disparou, sua voz carregada de emoção. Você nunca se importou. Eu não preciso de você agora, não preciso do seu. Não preciso da sua fama. Eu cresci sem você, e isso foi difícil o suficiente. Emílio sentiu uma onda de dor e arrependimento. Ele sabia que as palavras de Diego eram justas, mas também sentia que por trás daquela raiva havia um desejo de conexão. Eu entendo que você está magoado e tem todo o direito de estar, mas eu quero tentar. Por favor, dê-me uma chance. Diego olhou fixamente para Emílio, como se estivesse analisando cada palavra. O silêncio entre eles era quase palpável, e Emílio sabia que aquele momento poderia definir o futuro de ambos. Você realmente acha que pode apenas aparecer e tudo ficará bem? Você não pode simplesmente apagar os anos que perdeu. Eu sei que não posso. Emílio respondeu com sua voz mais suave, mas eu estou disposto a lutar por isso.
Estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Quero aprender a ser o pai que você merece. A expressão de Diego se suavizou mesmo que, por um breve momento, você não tem ideia do que isso significa para mim, ele disse. A vulnerabilidade começando a se infiltrar em suas palavras. Eu cresci ouvindo histórias sobre você, o pai que nunca esteve presente, o homem que deixou tudo para trás. A dor da rejeição se transformou em raiva, e era mais fácil me sentir assim do que lidar com a verdade. Emílio sentiu um nó na garganta. Ele desejava poder apagar aqueles anos de dor e solidão. Eu entendo, Diego, e eu não estou aqui para pedir perdão apenas por mim, mas por tudo que você teve que enfrentar por minha causa. Eu quero estar presente se você me deixar, e se eu não deixar, o que você fará? Diego questiona. A raiva ainda latente em sua voz. Você vai apenas voltar para sua vida de negócios e esquecer que eu existo novamente. Não, eu não posso fazer isso. Não consigo mais viver assim. Emílio respondeu, a sinceridade em seu olhar. Eu sou um homem diferente agora, e estou disposto a lutar por você e pela sua mãe. Eu quero ser parte da sua vida. Diego recostou na cadeira, observando Emílio com um olhar crítico. O jovem parecia ponderar suas palavras, pesando cada uma. Você diz isso agora, mas o que acontecerá quando as coisas ficarem difíceis? Você vai se afastar novamente. O medo nas palavras do jovem era evidente. Emílio sentiu um aperto no coração. Se eu me afastar, você terá todo o direito de me desprezar, mas eu prometo que farei de tudo para mostrar que estou comprometido em mudar. Eu não sou perfeito e sei que cometi erros, mas estou aqui de coração aberto. A tensão no ar começou a se dissipar lentamente, mas a jornada ainda estava longe de ser fácil. Diego olhou para Emílio e por um momento ele parecia mais vulnerável. Eu não sei se posso confiar em você. Não acontece da noite para o dia. Eu não espero que você confie em mim imediatamente, mas quero que você saiba que estou disposto a trabalhar para isso. Podemos começar devagar se você quiser. Emílio sugeriu, sua voz repleta de esperança. Apenas me dê uma chance. Diego pareceu relutar, mas algo em seu olhar dizia que ele estava disposto a considerar que talvez possamos tentar. Mas eu preciso de tempo. Não espero que tudo mude da noite para o dia. Eu aceito isso. Emílio respondeu, sentindo uma onda de alívio. E se você quiser, podemos fazer isso juntos. Eu quero aprender sobre você, sobre a sua vida, e quero que você conheça quem eu sou agora. Os dois se entreolharam e naquele momento Emílio percebeu que a jornada estava apenas começando. Ele ainda tinha muito a aprender e a confiança de Diego seria algo que precisaria ser conquistado dia a dia, mas pela primeira vez em muito tempo ele sentiu uma centelha de esperança ao sair do restaurante. Emílio sentiu que uma nova fase de sua vida estava prestes a começar. Ele sabia que o caminho seria longo e cheio de desafios, mas estava determinado to not give up. Enquanto caminhava pelas ruas iluminadas, pensava em como poderia se aproximar de Diego, em como poderia mostrar que estava comprometido em ser um pai presente. Naquela noite Emílio não apenas havia enfrentado seu passado, mas também havia dado o primeiro passo em direção a um futuro que poderia incluir seu filho. Ele sabia que a luta pela reconciliação não Seria fácil, mas agora, more than ever, he was willing to face any obstáculo que surgisse por Diego e por Daniela. A jornada de reconciliação estava apenas começando e Emílio estava pronto para lutar por aqueles que realmente importavam em sua vida. O peso do passado ainda o seguia, mas a possibilidade de um futuro diferente agora acendia uma nova chama dentro dele. Ele estava determinado a não deixar essa oportunidade escapar e a esperança de reconstruir sua vida e seus relacionamentos o fazia sentir-se mais vivo do que nunca. O clima na sala estava pesado. Emílio sentia a tensão no ar. Enquanto se preparava para o encontro com Daniela e Diego, as palavras que ele havia ensaiado na mente pareciam desvanecer em meio ao turbilhão de emoções que o consumia. Ele sabia que precisava ser honesto e aberto, mas a ideia de encarar o olhar de reprovação de seu filho e a frieza de Daniela o deixava em estado de alerta. Quando finalmente se sentaram à mesa, a atmosfera era palpável. O olhar de Diego era desafiador enquanto Daniela mantinha uma expressão neutra, mas seus olhos denunciam um mar de sentimentos contidos. Emílio respirou fundo, tentando reunir coragem. Obrigado por terem vindo, começou ele, a voz um pouco trêmula. Eu sei que este não é um assunto fácil, mas é importante for-me. Diego cruzou os braços, a postura defensiva claramente visível. Por que você se importaria agora onde esteve todos esses anos? A frustração na voz do jovem era clara,
e Emílio sentiu como se cada fosse uma. Faça cortando seu peito. Ele olhou para Daniela buscando apoio, mas ela apenas desviou o olhar como se estivesse se preparando para o impacto das palavras que viriam a seguir. Eu entendo a sua rival Diego. Eu seria o primeiro a sentir o mesmo se estivesse no seu lugar. Emílio respondeu tentando manter a calma. Mas eu não estou aqui para me justificar. Estou aqui para pedir desculpas. Eu fiz escolhas que me afastaram de vocês e agora estou tentando entender como posso corrigir isso. Corrigir? Diego repetiu com um tom sarcástico. Você acha que pode aparecer depois de anos e simplesmente pedir desculpas? Não funciona assim. O jovem estava claramente ferido, e a dor em sua voz era inconfundível. Emílio sentiu o nó se formar em seu estômago, a realidade do que havia perdido se tornando ainda mais evidente. Eu sei que não é fácil acreditar em mim, mas eu realmente quero mudar. Quero ser um pai para você. Emílio disse a sinceridade em sua voz ressoando na sala silenciosa. Sei que não posso apagar o passado, mas estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Daniela finalmente quebrou o silêncio com sua voz carregada de emoção. Você fala de mudança, mas o que você realmente sabe sobre ser pai? Você nunca esteve presente em minha vida e muito menos na de Diego. O que garante que isso seja diferente? Agora ela olhou para Emílio com um misto de dor e desdém, e ele percebeu que as cicatrizes que ele havia causado eram profundas. Eu não tenho garantias, Daniela. Tudo o que posso oferecer é minha sinceridade e um compromisso para tentar. Eu sei que sou um estranho para Diego e Isso me machuca. eu gostaria de ter estado lá para vocês e lamento profundamente por tudo isso. Emílio disse, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Ele sabia que as palavras eram insuficientes, mas era tudo o que podia oferecer naquele momento. Diego olhou para a mãe buscando algum sinal de aprovação. Você realmente acredita que isso é suficiente? Ele perguntou, a voz cheia de ceticismo. Apenas porque você está aqui agora, tudo será diferente. Você não sabe o que significou crescer sem você, a dor, a confusão. Tudo isso é seu legado. As palavras de Diego foram como um golpe. Emílio sentiu a culpa dominar seus pensamentos, lembrando-se de todas as noites em que deveria ter estado presente. Ele estava prestes a responder, mas Daniela o interrompeu. Diego, podemos dar a ele a chance de se explicar apenas. Ouçamos o que ele tem a dizer, ela disse, mas seu olhar ainda era cauteloso. Eu não quero ouvir desculpas vazias. Eu quero saber por que você não esteve aqui. Por que escolheu o sucesso em vez de nós? Diego inquiriu, a raiva queimando em seu olhar. A tensão aumentava, e Emílio sabia que precisaria ser honesto e vulnerável para ter uma chance de reconquistar a confiança de seu filho. Eu não sei se posso explicar completamente. Emílio começou com a voz embargada. Quando eu era mais jovem, a ambição me consumiu. E eu queria construir algo grande, algo que fizesse a diferença, mas enquanto eu subia na carreira, perdi de vista o que realmente importava. UDXIKO. Sucesso me definisse e acabei me afastando de quem eu mais amava. Você fala de ambição como se fosse uma desculpa. Diego respondeu, a amargura evidente em suas palavras. Você não percebe que o que você fez foi uma escolha. Você decidiu não estar presente. Você escolheu o dinheiro, o poder, e agora quer que tudo isso desapareça como se nunca tivesse acontecido. A verdade as palavras de Diego o atingiram com força total. Emílio sentiu a culpa e a vergonha se acumularem dentro dele. Eu não tenho como voltar no tempo. Diego, eu sei que errei e lamento profundamente por isso, mas estou aqui agora e quero parte da sua vida. Se você me der uma chance, quero aprender sobre você, sobre seus sonhos e suas lutas. Quero estar presente não apenas como um pai, mas como alguém que se importa. E se eu não quiser? Diego perguntou, a voz desafiadora. E se eu decidir que não quero você na minha vida? O que você fará? Você simplesmente voltará para o seu mundo e esquecerá que tudo isso aconteceu. Não, eu não posso fazer isso. Não consigo mais viver with this guilt. Você é meu filho e eu quero. Se eu fosse seu pai, eu não esperaria que você confiasse em mim imediatamente, mas eu estaria disposto a lutar por isso a cada dia. Quero que você saiba que estou aqui e vou continuar tentando, não importa o que aconteça. Emílio respondeu, a sinceridade em sua voz, ecoando na sala. Daniela olhou para Diego e por um momento a expressão do jovem suavizou. Emílio sentiu que havia uma pequena abertura, uma possibilidade de reconexão. Eu não sei se posso te perdoar, mas talvez possamos tentar, mas vai levar tempo. Diego finalmente disse, sua voz mais contida, mas ainda cheia de dor.
Estou disposto a esperar. Emílio respondeu à esperança, começando a brotar em seu coração. Se você me der uma chance, farei tudo o que poder para reconquistar sua confiança. O clima na sala começou a mudar e por um breve momento Emílio sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse uma possibilidade de reconciliação. Mas antes que pudesse se perder na esperança, Daniela interveio. Novamente Emílio, antes de continuarmos, você precisa entender que a dor que causou não desaparece da noite para o dia. Você terá que trabalhar duro para mostrar que está realmente comprometido. Eu entendo, Daniela. Estou pronto para isso. Quero fazer isso da maneira certa. Emílio garantiu, sentindo o peso da responsabilidade se instalar sobre seus ombros. Ele sabia que a jornada seria longa e cheia de desafios, mas estava determinado a enfrentar tudo isso por Diego e por Daniela, com um novo propósito ardendo dentro dele. Emílio percebeu que a luta pela reconciliação estava apenas começando. Ele estava preparado para enfrentar seus medos, seus erros e suas falhas, não apenas como um homem em busca de perdão, mas como um pai que desejava recuperar o que havia perdido. Enquanto a conversa se desenrolava, Emílio sentiu a necessidade de mostrar que estava comprometido em mudar. Ele sabia que as palavras eram apenas o começo e que ação e consistência eram necessárias para reconstruir o que havia sido destruído. O clima ainda estava tenso, mas havia uma centelha de esperança no ar, uma possibilidade de que o amor ainda pudesse superar a dor do passado e assim. A jornada de Emílio para se reconectar com sua família estava prestes a dar os próximos passos, e ele estava determinado a não deixar essa oportunidade escapar. Emílio sentou-se em sua ampla mesa de escritório, cercado pelo silêncio que agora preenchia seus dias. O sucesso que antes o envolvia como um manto de segurança tornara-se uma fonte de solidão. Os gráficos e relatórios espalhados pela mesa que outrora o animavam agora pareciam um emaranhado sem sentido. Ele olhava para eles, mas sua mente estava longe, perdida nos fantasmas de seu passado. A imagem de Diego com seu olhar de desprezo ainda estava fresca em sua memória, assim como as palavras cortantes que ressoavam em sua mente. Você nunca se importou. A verdade era clara e dolorosa. Emílio havia construído uma vida de sucesso, mas a que custo? Ele havia sacrificado não apenas um amor, mas também a chance de ser um pai. Agora, diante da possibilidade de reconciliação, sentia-se paralisado. A ideia de se aproximar de Diego o aterrorizava. E se o jovem o rejeitasse novamente? O medo da dor o impedia de agir, mas a de mudar sua situação o forçava a tomar uma decisão. Ele levantou-se da cadeira, o coração acelerando, com a determinação de encontrar um caminho. Continuar vivendo como estava a vida sem Diego e Daniela era insuportável. E a ideia de se afastar novamente era algo que ele não poderia suportar. Ele sabia que precisava enfrentar seus medos, mesmo que isso significasse abrir feridas que ele havia tentado enterrar por tanto tempo. Se quisesse uma chance de reconectar-se, precisaria ser corajoso. Naquela noite, Emílio decidiu escrever uma carta a Diego. A ideia de se abrir e compartilhar suas emoções com o filho parecia assustadora, mas era um passo necessário. Com a caneta em mãos, começou. Rabiscou palavras que refletiam sua dor e arrependimento. Ele queria que Diego soubesse que estava disposto a lutar por ele, mas também queria que o jovem entendesse a profundidade de suas falhas. Diego, ele começou hesitante. Desde o dia em que te conheci, algo mudou dentro de mim. Eu sou seu pai, e apesar da minha ausência, você sempre foi uma parte de mim. A dor de não ter estado ao seu lado é algo que carrego todos os dias. E eu não sou perfeito e cometi erros, mas quero que você saiba que estou aqui, não, disposto a mudar e a lutar por você. Ele continuou a escrever, expressando suas emoções mais profundas, contando sobre sua vida, seus medos e suas esperanças. A cada palavra sentia-se mais leve, como se estivesse finalmente liberando o peso que carregava por tanto tempo. A carta se tornou um desabafo, um registro de sua jornada de arrependimento e desejo de reconexão. Após terminar a carta, Emílio sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ele sabia que a entrega da carta seria um ato de coragem, mas também uma grande incerteza. O que Diego pensaria? Ele estaria disposto a ler as palavras de um pai que não esteve presente, e se tudo o que Emílio visse em seus olhos fosse apenas despise? Na manhã seguinte, ele decidiu que não poderia esperar mais. Fode Hart pulsa na expectativa de um encontro. Ele pegou a carta e, determinado, dirigiu-se ao local onde Diego costumava passar o tempo. Ao chegar, seu coração disparou. O parque estava cheio de vida, crianças brincando, adultos conversando. Mas Emílio sentia-se isolado, como se estivesse em uma bolha.
Ele avistou Diego. Sentado em um banco com o olhar fixo no celular, a ansiedade tomou conta dele, mas Emílio sabia que não poderia recuar, aproximou-se lentamente o seu coração, batendo forte quando Diego olhou para cima e encontrou o olhar de Emílio. A expressão do jovem era uma mistura de surpresa e desconfiança. Oi, Diego, Emílio. Disse tentando soar calmo, embora sua voz tremesse. Posso me sentar? Diego deu um. Levou a cena com a cabeça, mas não disse nada. A tensão no ar era palpável e Emílio sentiu como se cada segundo se arrastasse. Ele respirou fundo, lutando contra a vontade de fugir. Eu escrevi uma carta para você. Emílio começou puxando papel do bolso. Eu sei que não posso mudar isso, mas quero que você saiba como me sinto. Quero que você entenda que estou aqui disposto a lutar por você. Diego olhou para a carta, mas não a pegou. Por quê? Você agora quer lutar. O que mudou? Você não se importou antes. Ele disse a frustração evidente em sua voz. Eu sei que não foi fácil para você, e eu não tenho desculpas. Eu deixei a ambição me consumir e com isso perdi tudo o que realmente importava, mas agora eu quero ser diferente. Quero ser o pai que você merece. Eu quero aprender sobre você, sobre sua vida e suas lutas, se você me permitir, quero estar presente. Emílio respondeu a sinceridade em suas palavras transparecendo. Diego permaneceu em silêncio, a expressão inalterada. Emílio sentiu o peso do olhar do filho, a desconfiança ainda lá, mas havia algo. Mais uma centelha de curiosidade. Talvez você ache que uma carta vai resolver. Você realmente acredita que pode simplesmente aparecer e tudo ficará bem? Diego questionou ainda hesitante. Não eu. Não espero que seja fácil, mas estou disposto a fazer o que for necessário para reconquistar sua confiança. Quero que você veja apenas um pai ausente, mas um homem que está disposto a mudar e a aprender com seus erros. Emílio disse a emoção transparecendo em sua voz. Isso é apenas palavras, Emílio, para mim. Isso não significa nada se você não agir. Eu só quero saber se você está realmente comprometido em ser parte da minha vida. E se eu decidir que não quero ir unir alguém? Diego desafia. A pergunta era direta, e Emílio sentiu o peso da responsabilidade em suas costas. Ele sabia que a decisão de Diego poderia mudar tudo. Se você não quiser, eu não posso forçá-lo, mas vou estar aqui sempre, e estou disposto a esperar o tempo que for necessário e a mostrar que estou comprometido em ser um pai presente. Você é importante para mim e quero que saiba. Disso. Diego olhou para ele, a expressão ainda indecifrável. O silêncio se instalou entre eles enquanto Emílio esperava uma resposta, seu coração batendo descompassado. Ele sabia que as palavras que dissera eram apenas o começo de uma longa jornada, mas estava determinado a dar o primeiro passo em direção à conciliação. Eu preciso de tempo. Diego finalmente disse a voz mais suave. Não espero que tudo mude da noite para o dia, mas talvez possamos tentar. Mas você vai ter que provar que está aqui para ficar. Emílio sentiu uma onda de esperança. Sim, Diego, eu farei o que para ser preciso. Vamos começar devagar, e eu prometo que estarei aqui sempre que você precisar de mim. Enquanto se levantava, Diego olhou para a carta nas mãos de Emílio. Você vai me dar isso? Ele perguntou um pouco mais aberto do que antes. Sim, quero que você leia tudo. O que tenho a dizer neste momento? Emílio respondeu estendendo a carta a Diego. Pegou e por um momento os olhares dele se encontraram. Emílio viu uma pequena mudança nos olhos do filho, como se por trás da dor e da desconfiança houvesse um lampejo de esperança. O caminho ainda era longo e incerto, mas agora havia uma chance. A jornada de reconciliação estava apenas começando e Emílio estava determinado a não deixar essa oportunidade escapar. Ele se despediu de Diego, sentindo-se mais leve. A decisão de lutar por um relacionamento com seu filho era mais difícil, mas também a mais importante que já tomara. Enquanto caminhava de volta para casa, Emílio sabia que o futuro ainda estava repleto de desafios, mas estava pronto para enfrentá-los. Era hora de provar que poderia ser o pai que Diego merecia. Emílio sentou-se em sua mesa de escritório cercado por papéis e relatórios que antes o deixavam entusiasmado, mas que agora apenas pareciam um lembrete de sua solidão. O peso da culpa e do arrependimento o acompanhava como uma sombra e as palavras de Diego ainda ecoavam em sua mente. Ele sabia que precisava fazer algo. E rápido a conversa que tiveram no parque havia acendido uma centelha de esperança, mas também deixará claro que o caminho à frente seria repleto de desafios, com a decisão de lutar por um relacionamento com Diego. Emílio começando a traçar um plano. Era hora de agir e se preparar para o que estava por vir. Ele se lembrou das palavras de Ricardo,
seu amigo e mentor, que sempre enfatizava a importância de se conectar com as pessoas em um nível mais profundo. Emílio decidiu que precisava se aproximar de Diego de uma forma significativa. E isso exigiria mais do que apenas palavras. Ele pegou um caderno e uma caneta e começou a anotar ideias. O primeiro passo seria entender mais sobre Diego, seus interesses, suas paixões e o que o fazia feliz. Emílio percebeu que para se reconectar precisava ouvir mais do que falar. Ele não poderia entrar na vida do filho como um pai autoritário, mas como um amigo disposto a aprender. Talvez eu possa convidá-lo para fazer algo que ele goste, pensou Emílio. Talvez um passeio pelo parque ou até mesmo uma atividade que envolva esportes. Algo que ele se sinta confortável. Ele se lembrou de que Diego havia mencionado em uma conversa anterior sobre seu interesse por esportes radicais. Isso poderia ser uma boa oportunidade para quebrar o gelo e criar um ambiente mais relaxado entre eles. Emílio decidiu que queria que o encontro fosse especial. Ele planejou uma atividade ao ar livre onde poderiam conversar e se conhecer melhor. O que mais o preocupava era a possibilidade de Diego recusar o convite. Para isso, ele pensou em uma abordagem mais leve. Ao invés de pressionar, faria um convite informal, como se fosse um encontro entre amigos. Depois de algumas horas pensando em ideias, Emílio sentiu que precisava de conselhos. Decidiu ligar para Ricardo. O amigo sempre teve uma visão clara sobre relacionamento e poderia ajudá-lo a tornar suas intenções mais concretas. Quando Ricardo atendeu, Emílio não hesitou em expor seus planos. Ricardo, Estou tentando me aproximar de Diego novamente. Quero fazer algo especial, mas não sei exatamente como fazer. Disse a ansiedade transparecendo em sua voz. Isso é ótimo, Emílio. O primeiro passo é mostrar a ele que você está realmente interessado em sua vida. Pense em algo que ele goste e que possa unir vocês. Ricardo sugeriu, sua voz encorajadora. Eu sei que ele gosta de esportes radicais. Estava pensando em convidá-lo para um passeio de bicicleta ou para fazer escalada. O que você acha? Emílio Perguntou esperançoso. Parece uma ótima ideia. Atividades ao ar livre são uma excelente forma de quebrar o gelo. Apenas lembre-se de que a chave é ser autêntico. Não tente forçar uma conexão. Apenas permita que as coisas fluam. Ricardo aconselhou. Emílio sentiu-se revigorado pelas palavras do amigo. Ele sabia que precisava ser honesto e vulnerável, permitindo que Diego visse que ele estava comprometido em ser um pai presente de verdade. Obrigado, Ricardo. Vou seguir seu conselho. Com a ideia da atividade em mente, Emílio começou a planejar os detalhes. Ele fez uma lista do que precisaria: alugar bicicletas, escolher um bom local para a escalada e, claro, preparar uma conversa leve para que não houvesse tensão entre eles. Nos dias seguintes, ele não pode deixar de sentir uma mistura de empolgação e nervosismo. O que aconteceria se Diego não quisesse ir e se ele se sentisse desconfortável ainda? Assim, a esperança de que esse encontro pudesse ser um passo em direção a uma nova fase de suas vidas o motivava. Ele decidiu que não deixaria que o medo da rejeição o parasse. Em vez disso, ele se concentraria em como poderia fazer com que Diego se sentisse à vontade. Na manhã do dia em que planejou fazer o convite, Emílio acordou cedo, sua mente fervilhando de ideias. Ele se vestiu com cuidado, optando por um look casual que o faria parecer acessível e amigável. Com o coração acelerado, ele pegou o telefone e, após alguns segundos de hesitação, discou o número de Diego. Alô? A voz ressoou do outro lado da linha, e Emílio sentiu um frio na barriga. Oi, Diego. Aqui é o Emílio, seu pai. Ele começou um pouco nervoso. Estava pensando que você gostaria de fazer algo divertido neste fim de semana. Talvez um passeio de bicicleta ou uma escalada. Houve um silêncio do outro lado da linha, e Emílio sentiu seu coração disparar. Por que você está me chamando agora? Diego perguntou com um tom cauteloso. Eu sei que não temos um relacionamento no e que talvez você não tenha interesse, mas eu gostaria de passar um tempo com você. Quero conhecer você melhor sem pressão. Apenas um dia para nos divertirmos, Emílio respondeu, tentando soar o mais relaxado possível. Eu não sei. Diego hesitou, e Emílio sentiu que estava prestes a perder a oportunidade. Eu entendo se você não quiser, mas eu quero tentar, Diego. Quero fazer isso por nós. Por favor, pense nisso, Emílio disse, com sua voz cheia de sinceridade. Após alguns momentos de silêncio, Diego respondeu: Ok, eu vou pensar, mas não prometo nada. Tudo bem. Apenas me avisa se decidir. Estarei esperando. Emílio disse, aliviado por ter feito o convite. A conversa terminou, e mesmo que Diego não tenha aceitado de imediato, Emílio sentiu que havia dado um passo importante nos dias que se seguiram. Emílio se dedicou a preparar tudo para o encontro.
Ele alugou as bicicletas e planejou o percurso escolhendo um lugar bonito e tranquilo onde poderiam conversar e se sentir à vontade com a ideia de estar ao ar livre em um ambiente descontraído parecia perfeita enquanto se preparava para o final de semana. Emílio se lembrou de que não poderia apenas focar na atividade em si, mas também em como se comportaria durante o encontro. Ele queria ser a melhor versão de si mesmo, alguém que Diego pudesse respeitar e quem sabe até admirar. Finalmente, o dia do passeio chegou. Emílio acordou cedo, a ansiedade pulsando em seu peito. Ele se arrumou com cuidado, vestindo uma camiseta leve e confortável, e saiu de casa com um sorriso nervoso no rosto. O sol brilhava e o clima estava perfeito para um dia ao ar livre. Com o coração acelerado, ele dirigiu até o local combinado, ansioso para ver se Diego apareceria ao chegar. Ele estacionou o carro e olhou ao redor esperando vê-lo se aproximar. O que quer que acontecesse, Emílio estava determinado a aproveitar cada momento e mostrar a Diego que ele estava comprometido em ser um pai presente e amoroso. E assim, enquanto esperava, Emílio Respira fundo, sentindo que, independent of the result, he was finally on the right path to a jornada de reconciliação estava prestes a começar de verdade, e ele estava pronto para enfrentar o que viesse pela frente. Emílio estava nervoso, sentindo o peso da expectativa enquanto olhava para o relógio. Era a hora do encontro com Diego. Um momento que ele esperava ansiosamente, mas que também o aterrorizava. O local escolhido era um parque tranquilo com árvores frondosas e caminhos que serpenteavam por um cenário que prometia calma e tranquilidade. Mas para Emílio a tensão era palpável. Ele se lembrava de cada palavra que havia planejado dizer, mas agora, ao se preparar para o encontro, tudo parecia distante e confuso. Ele chegou ao parque alguns minutos mais cedo, tentando se acalmar. O sol estava brilhando e o som das crianças brincando ao fundo deveria ser reconfortante, mas Emílio sentia-se sufocado pela incerteza do que Diego pensaria, como ele reagiria ao ver o pai que o abandonara. O medo de ser rejeitado novamente o consumia, mas a determinação de tentar consertar as coisas o mantinha firme. Emílio sabia que precisava ser honesto e aberto, não apenas sobre suas falhas, mas também sobre seu desejo de mudar. Finalmente, ele avistou Diego se aproximando. O jovem caminhava com passos decididos. Sua expressão era uma mistura de desconfiança e curiosidade. Emílio sentiu seu coração acelerar e, antes que pudesse se preparar mentalmente, Diego já estava diante dele. O olhar do filho era intenso, e Emílio sentiu como se o peso do mundo estivesse em suas costas. Oi, Emílio disse, forçando um sorriso nervoso. Oi, Diego respondeu, seu tom era frio e distante. Ele olhou ao redor como se estivesse avaliando o ambiente, e Emílio percebeu que a tensão entre eles era palpável. Obrigado por vir. Emílio começou, tentando quebrar o gelo. Eu realmente aprecio isso. Diego apenas assentiu, seu olhar fixo em Emílio como se esperasse que ele falasse mais. Emílio respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu pensei que poderíamos dar uma volta e conversar um pouco. Tem algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. Você quer conversar sobre o quê? Você me abandonou. Diego disparou a raiva. Evidente em sua voz, Emílio sentiu suas palavras como um golpe, mas ele não recuou. Sabia que precisava enfrentar essa dor. Sim, eu quero falar sobre isso. Eu sei que não tenho desculpas e que você tem todo o direito de estar bravo comigo. Eu não sou o homem que você pensa que sou e eu quero que você saiba que estou aqui para tentar mudar isso. Emílio disse, sua voz tremendo um pouco. Diego cruzou os braços, mantendo-se em silêncio por um momento. Mudar? Você acha que pode simplesmente aparecer e tudo ficará bem? Você tem ideia da dor que causou? Eu sei que não posso mudar o passado. Eu não posso trazer de volta os anos que perdi, mas quero que você saiba que estou disposto a lutar por um relacionamento com você. Emílio respondeu, sentindo as emoções se acumularem dentro dele. Diego olhou para o chão e Emílio viu a confusão em seu olhar. Você não faz ideia do que é crescer sem um pai. Eu sempre me perguntei por você, mas você não esteve lá. O que eu fiz de errado? A dor nas palavras de Diego fez o coração de Emílio se apertar. Você não fez nada de errado. Diego, eu sou o único que errou. Eu deixei a ambição me consumir e ao fazer isso perdi tudo o que realmente importava. A verdade é que eu pensei que o sucesso me traria felicidade, mas agora vejo que isso é um engano. O que realmente importa são as pessoas que amamos. Emílio disse, a sinceridade em sua voz ecoando no ar. E agora você está aqui tentando ser um pai. E se eu não quiser isso? E se eu não precisar de você?
Diego desafiou seu olhar intenso. Emílio percebeu que Diego estava lutando contra suas próprias emoções, e a tensão entre eles era quase insuportável. Se você não quiser, eu não posso forçá-lo, mas estou disposto a esperar a mostrar que quero ser parte da sua vida. Você é meu filho, e eu quero que você saiba que estou aqui, não importa o que aconteça. Emílio respondeu, a determinação crescendo dentro dele. Diego. Parecia refletir sobre as palavras do pai, e o silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Emílio felt que a cada segundo que passava, a oportunidade de reconexão estava ali bem na sua frente, mas ele também sabia que precisava ser paciente. Eu não sei se posso confiar em você, Diego finalmente disse, sua voz mais baixa. Você esteve fora da minha vida por tanto tempo. Como posso acreditar que você realmente se importa? Agora eu entendo a sua desconfiança, Diego. Eu sei que palavras não são suficientes, mas quero que você saiba que estou aqui de coração aberto. Quero aprender sobre você, sobre sua vida. Estou disposto a fazer isso devagar, a cada passo. Emílio disse, sua voz cheia de esperança. Ele sabia que essa era a única maneira de começar a reconstruir a confiança. E se eu decidir que não quero ir por perto, o que você fará, Diego? Perguntou seu olhar desafiador. Se você não quiser, eu respeito sua decisão, mas eu estarei aqui sempre. Não vou desistir de você. Emílio respondeu à sinceridade. Transparecendo em seus olhos, o clima ao redor deles começou a mudar lentamente. A tensão que antes parecia insuportável começou a dar lugar a uma abertura, uma possibilidade de reconexão. Diego olhou para Emílio, seu olhar mais suave. Eu não sei se estou pronto para isso, mas talvez possamos tentar, mas você terá que provar que está realmente comprometido. Emílio sentiu uma onda de alívio e esperança. Sim, Diego, estou disposto a fazer o que para ser preciso. Vamos começar devagar, e eu prometo que estarei aqui sempre que você precisar de mim. Os dois se entreolharam, e naquele momento, Emocê percebeu que havia dado um passo importante em direção à reconciliação. A jornada ainda estava longe de ser fácil, mas agora havia uma luz no fim do túnel enquanto caminhavam juntos pelo parque. Emílio sentiu que finalmente estava no caminho certo, mas ao mesmo tempo a consciência de que o caminho seria longo e repleto de desafios o acompanhava. Eles ainda precisavam enfrentar os fantasmas do passado, e Emílio sabia que não poderia se deixar levar pela esperança ingênua de que tudo seria resolvido rapidamente. Enquanto caminhavam, Emílio começou a falar sobre suas lembranças, sobre as coisas que sempre sonhou em compartilhar com Diego. Ele falava com sinceridade, tentando mostrar ao filho que estava disposto a se abrir e a ser vulnerável. Diego o ouvia atentamente, embora ainda mantivesse uma expressão cautelosa. Eu gostaria de saber mais sobre você, sobre o que você gosta de fazer. Quais são seus sonhos? Emílio perguntou, tentando criar um espaço seguro para que Diego se abrisse. Diego hesitou antes de responder. Eu gosto de esportes, principalmente de escalada. É uma maneira de me sentir livre, longe de tudo, ele finalmente disse. A paixão em sua voz era evidente, e Emílio sorriu ao perceber que havia um terreno comum entre eles. Isso é incrível. Eu sempre admirei quem tem coragem de encarar desafios. Assim que tal um dia fazermos uma escalada juntos, Emílio sugeriu, a animação crescendo em seu coração. Diego olhou para Emílio, avaliando a proposta. Talvez você vá ter que prometer que não vai desistir no meio do caminho, ele respondeu com um leve sorriso surgindo em seus lábios. Prometo, esta é uma jornada que estou disposto a enfrentar, não importa o quão difícil seja, Emílio disse, sentindo que a conexão entre ele e eles estava começando a se formar. Enquanto continuavam a caminhar, Emílio percebeu que pequenas mudanças estavam acontecendo. Diego estava começando a baixar a guarda e a ideia de que poderiam de fato construir um relacionamento começava a parecer mais real naquele dia sob a luz suave do sol. Emílio sentiu que, apesar das dificuldades à frente, Refinale havia dado o primeiro passo para se reconectar com seu filho. O caminho que se estendia diante deles estava repleto de incertezas, mas também de esperança e, por fim, isso era tudo o que Emílio realmente precisava. Eles estavam começando a se encontrar, e essa jornada de reconciliação estava apenas começando. Emílio sentou-se no banco do parque, observando as folhas das árvores balançarem suavemente com a brisa. Era um dia ensolarado e a luz do sol filtrava pelas copas, criando um padrão de sombras e luzes no chão. O ambiente era bonito e tranquilo, mas sua mente estava agitada. Ele havia dado o primeiro passo em
Direção a um relacionamento com Diego, mas sabia que a jornada estava apenas começando. As palavras que haviam trocado na última conversa ainda ecoavam em sua mente, e ele sentia que cada frase carregava um peso imenso. Após aquele encontro, Emílio percebeu que precisava se esforçar mais do que nunca. A determinação de ser um pai presente e de se reconectar com seu filho agora o impulsionava. Ele sabia que Diego ainda estava ferido e que a desconfiança não desapareceria do dia para a noite. Mas havia uma semente de esperança plantada em seu coração, e Emílio estava decidido a regá-la. No dia seguinte, trouxe consigo uma nova oportunidade. Emílio decidiu que não poderia esperar que Diego tomasse a iniciativa novamente. Ele precisava ser proativo e mostrar que estava comprometido. Com isso em mente, como começou a planejar pequenos gestos que poderiam ajudar a construir a confiança. Entre eles pensou em atividades que poderiam fazer juntos, algo que pudesse aproximá-los e criar memórias positivas. Lembrou-se do interesse de Diego por esportes radicais e decidiu que poderia convidá-lo para uma aula de escalada. Com um sorriso no rosto, Emílio pegou o telefone e ligou para Diego. A conversa começou hesitante, mas ele logo se lembrou da importância de ser sincero. Oi, Diego, sou eu. Emílio, eu estava pensando que tal fazermos uma aula de escalada. Juntos pode ser uma forma divertida de passarmos um tempo e quem sabe nos conhecermos melhor, ele sugeriu, sentindo que a ansiedade se dissipava aos poucos. Para sua surpresa, Diego aceitou o convite. Certo, podemos tentar, mas não espere que eu seja amigável o tempo todo, ele respondeu, e Emílio não pode deixar de sorrir com a honestidade do filho. No dia da aula, Emílio acordou cedo, ansioso. Ele se preparou cuidadosamente, escolhendo roupas confortáveis apropriadas. A escalada era uma atividade que exigia confiança tanto na habilidade física quanto na confiança mútua entre eles. Enquanto dirigia até o local, refletiu sobre como aquele dia poderia ser um divisor de águas se conseguisse mostrar a Diego que estava ali para ficar. Talvez eles pudessem construir um relacionamento baseado na compreensão e no amor. Chegando ao centro de escalada, Emílio encontrou Diego já à sua espera. O jovem parecia um pouco mais relaxado do que da última vez, embora ainda mantivesse uma expressão de desconfiança. Emílio se aproximou e cumprimentou com um sorriso. Pronto para se divertir, ele perguntou, tentando quebrar o gelo. Vamos ver se você realmente consegue acompanhar. Diego respondeu com um leve sorriso surgindo em seus lábios. Emílio sentiu que aquele pequeno gesto era um sinal de que Diego estava disposto a abrir um pouco mais sua guarda durante a aula. Emílio se esforçou ao máximo para acompanhar Diego. Ele percebeu que ao se concentrar na escalada não apenas estava se divertindo, mas também estava criando um espaço seguro para que eles interagissem, as risadas e as brincadeiras começassem a fluir naturalmente, e Emílio sentiu que havia uma conexão sendo formada entre eles. A cada subida ele incentivava Diego e a cada vitória, mesmo que pequena, celebravam juntos. Era um momento de pura alegria e liberdade. Após a aula, os dois sentaram-se em um dos bancos do centro ofegantes, mas felizes. Você se saiu bem. Para um iniciante, Diego comentou, um brilho nos olhos. Emílio não pode deixar de sentir um calor no coração ao ouvir isso. Era um reconhecimento que ele tanto desejava. Obrigado. Você foi um ótimo parceiro. Eu realmente gostei e espero que possamos fazer isso mais vezes, Emílio disse, sentindo-se mais à vontade. A conversa fluiu e eles começaram a compartilhar histórias sobre suas vidas. Diego falou sobre suas paixões, seus amigos e até mesmo seus medos. Emílio, por sua vez, abriu-se sobre sua infância e os desafios que enfrentou ao longo da carreira. A sinceridade e a vulnerabilidade que ambos demonstraram naquela conversa criou um ambiente de confiança. Emílio percebeu que cada palavra trocada era um tijolo sendo colocado na construção de um relacionamento. Ao final do dia, quando se despediram, Diego olhou para Emílio e disse: foi legal passar o dia com você. Podemos fazer isso de novo. Palavras foram como música para os ouvidos de Emílio. Ele se despediu de Diego com a sensação de que um novo capítulo estava se desenrolando em suas vidas. Enquanto dirigia de volta para casa, um sorriso se espalhou por seu rosto, e ele sabia que havia muito a fazer. Mas o progresso que haviam feito naquele dia era inegável. Nos dias que se seguiram, Emílio continuou a se esforçar. Para ser um pai presente, ele começou a planejar mais atividades com Diego, sempre respeitando o espaço e o tempo do filho. A cada novo encontro, a conexão entre eles se fortalecia. Diego começou a abrir-se mais, e Emílio se sentia grato por cada momento compartilhado. A relação com Daniela também começou a mudar. Emílio percebeu que, ao trabalhar na
Reconexão com Diego estava indiretamente reconquistando a confiança de Daniela. Ele se esforçou para demonstrar seu compromisso não apenas com o filho, mas também com a mulher que havia amado. Profundamente ele a convidou para se juntar a eles em algumas atividades, e embora Daniela ainda fosse cautelosa, ela começou a ver a sinceridade nas ações de Emílio em um desses encontros enquanto caminhavam pelo parque. Daniela olhou para Emílio e disse: "Eu vejo que você está realmente se esforçando. Não é fácil para mim, mas aprecio o que está fazendo por Diego." Emílio sentiu um alívio. A conversa era um sinal de que talvez houvesse esperança para eles também. Com o tempo a dor do passado começou a se dissipar. Emílio e Diego se tornaram mais próximos, e a confiança que parecia tão distante foi se solidificando dia após dia. Eles passaram a ter conversas abertas sobre suas emoções e experiências, e Emílio aprendeu a ouvir verdadeiramente o filho. A jornada não foi isenta de desafios. Havia momentos em que Diego ainda se fechava e Emílio sentia a frustração, mas ao invés de desistir, ele se lembrou do compromisso que havia feito consigo mesmo e com Diego. Ele estava decidido a não desistir independente das dificuldades. Em uma noite clara, enquanto estavam sentados juntos em uma fogueira, Diego virou-se para Emílio e disse: "Sabe, eu nunca pensei que poderia me sentir assim em relação a você. É bom ter um pai por perto." As palavras do filho tocaram Emílio. Estava profundamente emocionado, e ele não conseguia segurar as lágrimas. Era confirmacalde que a jornada estava valendo a pena. "Eu também estou feliz por você estar aqui, Diego. Nunca é tarde demais para construir algo novo." Emílio respondeu, sentindo que estava finalmente encontrando seu lugar na vida do filho. Com o passar do tempo, a relação entre eles floresceu e Emílio começou a ver Diego não apenas como seu filho, mas como um amigo e parceiro. Se comprometeu a continuar trabalhando em si mesmo, não apenas para ser um pai, mas para ser uma pessoa melhor. A história de Emílio, Daniela e Diego se tornou uma história de reconciliação e amor, embora os fantasmas do passado nunca desaparecessem completamente. A força de seus laços familiares os ajudou a enfrentar os desafios juntos. Emílio percebeu que, ao abrir seu coração e se permitir ser vulnerável, estava criando um futuro mais brilhante para todos eles. Ao olhar para o céu estrelado na noite, Emílio sentiu uma paz que nunca havia sentido antes. Ele sabia que a jornada continuaria, mas agora não estava mais sozinho. He had his family at seu lado, e juntos estavam prontos para enfrentar o que viesse pela frente com amor e esperança em seus corações.